Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal História Eclesiástica e hoje nós vamos falar de doutrina. Nós vamos falar com respeito à doutrina da salvação, chamada na teologia sistemática de soteriologia. Quando nós falamos de soteriologia, obviamente nós pensamos em vários aspectos dessa doutrina que nós poderíamos destacar. Por exemplo, a queda do homem no Jardim do Éden. Nós poderíamos falar sobre como o pecado atinge e abrange toda a humanidade, ou seja, todos, conforme diz Paulo em Romanos, pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Mas eu quero aqui embasar esse vídeo em apenas 2 pontos. Primeiro ponto que nós vamos ver é que Deus é o maior interessado em salvar os homens. E em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus é o único meio dado por Deus para a nossa salvação. Portanto, quero que você abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, que diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, nós podemos, de certa maneira, dissecar o texto e dividi-lo para que nós possamos compreender sobre essa doutrina bíblica. Mas eu quero destacar aqui para você somente 2 pontos desse texto que foi lido. Primeiro, Jesus Cristo veio ao mundo. Isso é fundamentado também em outros textos bíblicos, como, por exemplo, João, capítulo 1, e versículo 14, onde o apóstolo diz o seguinte: E o verbo, se referindo a respeito da pessoa de Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus veio, ele habitou entre nós. A palavra grega aqui é tabernaculou, ele fez morada entre nós. Paulo também em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Portanto, é uma verdade bíblica dizer que Jesus veio ao mundo. Paulo também diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, Jesus, sendo Deus, em estado de glória no céu, abriu mão da glória do trono, da adoração, para vir ao mundo. Segundo ponto aqui do texto, 1 Timóteo 1,15. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Portanto, Jesus veio com um objetivo principal. O objetivo de Jesus era salvar aqueles que são pecadores. Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Portanto, não foi sem objetivo, sem uma meta que Jesus veio. Não, Jesus veio com o objetivo de salvar os pecadores. O autor aos Hebreus vai dizer, ou ele já disse, que
o sangue de bois, de bodes, eles não podem perdoar pecados. Portanto, Jesus, precisando ser Deus e homem, ele veio ao mundo para derramar o seu sangue. Porque sem sangue, sem derramamento de sangue, conforme diz as Escrituras, não há remissão de pecados. Portanto, são duas verdades extraídas do texto de 1 Timóteo 1,15. Primeiro, Jesus veio ao mundo. Segundo, ele veio para salvar os pecadores. Vamos lá então continuar com os nossos argumentos. Primeiro, Deus é o maior interessado em salvar os homens. O texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, não é que Jesus foi morto antes de o mundo ser fundado. É que na mente de Deus, que é atemporal, é imaterial, na mente de Deus, o sacrifício já estava feito, porque o planejamento já estava efetuado. Portanto, antes mesmo que Adão e Eva viessem a existir, Deus já tinha providenciado um resgate ao ser humano. Veja o que diz aí comigo, Gênesis capítulo 3 e versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que a primeira profecia, por assim dizer, a primeira promessa de Deus nas Escrituras é que viria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Essa profecia, essa promessa diz respeito à vinda de Jesus, onde ele derrotaria por fim o império de Satanás na cruz do Calvário. E essa vitória ela vai ser de fato finalizada cronologicamente, por assim dizer, quando Jesus retornar. Portanto, antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já tinha providenciado uma salvação para os meus e para os seus pecados, ou dos meus e dos seus pecados, nos salvando dos nossos pecados. E o texto áureo da Bíblia diz claramente: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja aqui comigo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem amou? Deus amou. A quem ele amou? O mundo, todos os indivíduos do mundo. E de que maneira ele amou? De tal maneira, é uma expressão tão superlativa que não pode ser descrita com palavras. É um amor acima da compreensão humana. Ele amou tanto que deu a preciosidade maior que ele tinha, o seu Filho único, unigênito no sentido de natureza, o único filho da mesma natureza. Com que objetivo? Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não se desintegre, não se desfaça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus é o maior interessado em salvar os homens. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus ele move as Escrituras, ele move os seus servos em direção a essa palavra, de que através de Jesus, descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam de alguma maneira alcançadas pelo Evangelho.
Segundo ponto que nós precisamos destacar é: Jesus é o único meio de salvação. Não existe outro meio pelo qual os homens podem ser salvos, senão pela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro também faz essa declaração, Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação vem somente pelo Senhor Jesus e pela sua graça. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então vejam, ninguém pode salvar-se a si mesmo. A salvação ela vem através do recebimento, da crença em crer, ter fé na obra de Jesus na cruz. E essa crença, essa fé que nos faz moldar ou mudar as nossas obras. Veja o que Paulo diz ao carcereiro de Filipos em Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse o carcereiro, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Veja, eles não disseram, crê no Senhor Jesus e nesse livro aqui que eu escrevi. Não. Crê no Senhor Jesus e creia no Papa. Não. Crê no Senhor Jesus e crê também na Ellen White. Não. Crê no Senhor Jesus e crê no livro dos Mormons. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu queria aqui, rapidamente, para vocês, fazer uma ilustração sobre a cruz de Cristo dada pelo doutor Eurico Bergsten. Sobre a cruz de Cristo. Ele diz assim, a cruz de Cristo aponta para baixo, porque ela proclama a vitória de Jesus sobre o diabo. Realmente a cabeça da serpente foi ferida. Satanás foi despojado da sua posição quando Jesus triunfou sobre ele. Jesus disse antes da cruz, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Eurico Bergsten também diz, a cruz aponta para cima. Em que sentido? Ela é a mensagem de Deus dizendo que agora o mundo está reconciliado com ele. E que a obra que Cristo veio realizar está consumada. Agora Deus pode estar conosco por causa de Jesus. Ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A cruz também estende os seus braços como um sinal de pare. O que deve parar diante da cruz? A Bíblia diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei jamais teve poder para salvar alguém, mas pela cruz entrou a dispensação da graça de Deus. Pois a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E por último lugar, os braços da cruz se abrem, representando os braços do perdão de Deus. Braços que agora estão abertos para receber a todos. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A doutrina da salvação ela é importantíssima. E se você deseja ser salvo, acredite que só Jesus pode te salvar dos seus pecados. Se arrependa, se converta e venha para Jesus, para que você também habite nas mansões celestiais e reine eternamente com Ele. Deus abençoe a sua vida.